Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre gases perfeitos. Vamos lá? Nós vamos inicialmente olhar para os três estados físicos da matéria para olhar nosso objeto de estudo, que é o estado gasoso. A matéria tem três estados físicos que são diferentes entre si pelo estado de agregação de suas moléculas, e esses três principais estados são sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, as moléculas estão mais próximas e há uma maior interação entre elas. No estado líquido, elas estão numa distância intermediária e essa interação também vai ser menor. E no estado gasoso, elas estão mais afastadas, com uma menor interação entre si. Nós vamos olhar com maior precisão para o estado gasoso. Antes da gente olhar para o estado gasoso, nós vamos pensar um pouquinho em quais grandezas vão interferir na nossa análise. São elas pressão, temperatura, volume e quantidade de gás, quantidade de matéria de um gás. Para relembrarmos, vamos definir então cada uma dessas grandezas. A primeira delas é a pressão. Então, a pressão é uma grandeza que vai relacionar aí a força aplicada a uma determinada área. Quando a gente olha no Sistema Internacional de Medidas, a unidade de medida de pressão é a unidade Pascal. Ela equivale a uma força de 1 Newton numa área de 1 metro quadrado. Quando a gente analisa as pressões do nosso dia a dia, há várias unidades de medida que pode relacionar a pressão no nosso dia a dia, e a gente usa com uma maior frequência a pressão em atmosferas. Aqui nós temos uma tabela com as principais conversões aí de unidades de medida, de atmosfera para Pascal, de atmosfera para milímetros de mercúrio, de libras ou polegadas quadradas para Pascal. No Sistema Internacional é Pascal, mas como eu já falei, a gente utiliza com uma maior frequência a atmosfera. Então, uma atmosfera pode ser considerada aproximadamente 1,01 vezes 10 a quinta Pascal ou 760 milímetros de mercúrio. A segunda grandeza que nós vamos relembrar é a temperatura. A temperatura é o grau de agitação das moléculas. Quando a gente tem uma determinada temperatura, a gente está medindo aí, então, essa energia cinética que existe nessa agitação das moléculas. Quando a gente analisa uma escala termométrica, nós também podemos passar de uma temperatura para outra a partir das escalas de conversão. Então, nós utilizamos no Sistema Internacional de Medidas a temperatura em Kelvin, mas nós podemos apresentar a temperatura em Celsius ou em Fahrenheit. Aqui tem a tabela de conversão, né? Nós usamos para a construção de uma escala de conversão de temperaturas sempre dois pontos fixos, que geralmente são os pontos de fusão e de ebulição de alguma substância em diferentes temperaturas. No caso aqui da nossa tabela, nós temos a água. E a partir desses valores, a gente constrói, então, uma escala, né, ou uma equação de conversão de uma temperatura na outra. Como eu já falei, nós vamos utilizar a temperatura em Kelvin para os nossos estudos, e lembrando sempre que a temperatura em Kelvin, ela é a temperatura admitida aí no Sistema Internacional de Medidas. A terceira grandeza que nós vamos relembrar é o volume. O volume corresponde ao espaço ocupado por um determinado corpo, e nós temos diferentes formas de medir o volume. Nós, comumente, no dia a dia, medimos o volume por litros ou correspondentes nessa medida, né, mililitros e outras maneiras aí de pensar no litro, mas nós temos no Sistema Internacional de Medidas a medida de volume em metros cúbicos. Então, nós vamos utilizar aí várias formas de conversão. 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros e 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, que são as conversões que nós mais utilizamos. É muito exigido que nós lembremos aí dessas conversões, por isso eu coloquei a formulazinha, né, pra gente fazer essa escalinha, pra gente pensar nessas mudanças de volume, porque a todo momento é preciso pensar nas diferentes medidas que o volume pode apresentar. E
E a quarta e última grandeza que nós vamos utilizar para trabalhar com gases, é a quantidade de matéria. Quantidade de matéria é conhecida como número de mols, né, ou nosso N aí, é a relação entre a massa dada da substância pela sua massa molar. A gente pode utilizar também uma regrinha de 3, né? Eu tenho 1 mol aí, a nossa massa molar. Vou colocar aqui. A nossa massa molar. A massa que o exercício der corresponde, então, aí a x mols. E a gente pode fazer essa regrinha de 3 que corresponde a essa fórmula aqui do número de mols. É importante a gente saber calcular a quantidade de mols de um gás para quando as análises precisarem apresentar a quantidade desse gás ou o tipo de molécula que esse gás apresenta. É muito importante a gente saber analisar o número de mols. Bom, quando a gente olha aí, né, para as mudanças de estado físico, nós estamos com o objeto de estudo aí no estado gasoso, né? Então, nós estamos olhando para esse estado aqui, mas torna-se importante a gente saber as mudanças de estado físico entre as substâncias, né? Os diferentes estados físicos que uma substância pode assumir, uma vez que a gente vai analisar, então, os gráficos de mudança de estado ou os gráficos aí que apresentam as análises de vários estados físicos juntos. Então, quando a gente tem de sólido para líquido, a gente tem a fusão, de líquido para gasoso, a gente tem a vaporização. Aqui dentro da vaporização, nós temos 3 condições em que ela pode acontecer, nós já discutimos isso em sala de aula, que são evaporação, ebulição e calefação. Depois retomem esses 3 conceitos. Nós temos do estado gasoso para o estado líquido a liquefação ou a condensação. A liquefação acontece com mudança de pressão e a condensação com mudança de temperatura. E de líquido para sólido, a solidificação. Se a gente for mudar de sólido para gasoso direto, é chamado de sublimação, ou de gasoso para sólido direto, também é a nossa sublimação. Então, quando a gente tem um diagrama de fases ou uma curva que apresenta o estudo dos 3 estados físicos de uma determinada substância, nós vamos ter aí, então, pontos dessa curva que são característicos. Antes, né, da curva, a gente tem o estado sólido, abaixo da curva o estado de vapor, e acima da curva aqui, né, depois do sólido, a gente tem o líquido. E aí, entre esses 3 estados, nós temos as curvas características. Então, se eu tiver numa determinada pressão aqui, né, vou colocar minha letrazinha aqui, ó. Se eu mantiver a mesma pressão, mas mudar a minha temperatura, vou para um determinado ponto B, eu posso passar aí de sólido para vapor direto. Então, eu tenho uma curva aqui que indica a sublimação. Essa curva indica o limite de temperatura para uma substância que é sólida passar aí para vapor direto, mantendo uma determinada pressão. Quando a gente analisa aí, né, para uma determinada pressão, tô aqui agora em cima da curva, tô mantendo essa pressão, tô num ponto C, e mantendo essa mesma pressão, eu tô mudando a minha temperatura e indo para um ponto D, eu posso passar, então, de sólido para líquido, então eu tenho uma curva de fusão. Se eu estiver aqui no ponto D e diminuir minha temperatura, mantendo essa pressão constante, eu posso passar para a solidificação. Então, aqui eu tenho uma curva que indica as possibilidades de mudança de estado entre esses 2 estados físicos, que neste caso são sólido e líquido. Por isso, essa curva é uma curva de fusão ou de solidificação. Outra curva importante é a curva aí de vaporização ou de condensação, onde a gente tem aí também para uma determinada pressão, né? Só a mudança de temperatura faz com que a gente mude do estado líquido para o estado de vapor aí. E a gente tem um ponto crítico que vai indicar aí o nosso estado gasoso. Nesse ponto crítico, acima dele, nenhuma alteração na pressão faz com que a gente consiga trazer a nossa substância novamente para o estado líquido, para a liquefação. Então, no ponto crítico, nenhuma mudança de pressão consegue fazer com que o estado gasoso, né, nosso material no estado gasoso, consiga voltar para o estado líquido. Outro ponto importante desse diagrama de fases é o ponto triplo. Nesse ponto triplo, nós temos a coexistência dos 3 estados da matéria aí, né? Sólido, líquido e vapor.
Esse ponto triplo é diferente para determinadas substâncias, né? Cada substância apresenta o seu diagrama de fases, mas é um ponto muito característico. Mas é um ponto característico, né? Que vai indicar que a nossa substância, nessa temperatura aqui, nessa pressão, apresentam aí a coexistência dos seus 3 estados físicos. Uma característica das substâncias é o conceito de regelo. Ele é um fenômeno que vai explicar como é que a temperatura de fusão se modifica com as alterações de pressão. E aqui a gente vai usar o experimento do Tyndall para exemplificar esse efeito do regelo com a água. A água, ela vai ter a diminuição da sua temperatura de fusão com o aumento da pressão. Nessa experiência, o Tyndall pegou um fio de aço muito fino com 2 pesos, né, de uma massa aí bastante considerável, e o fato do fio ser muito fino causava, pelos pesos, né, causava aí uma pressão bem grande nesse bloco de gelo. Conforme essa pressão era exercida, no bloco de gelo a temperatura de fusão diminuía e o fio, né, ia adentrando aí como se ele estivesse cortando esse bloco de gelo no meio aí, né, por onde esse fio vai passar. Conforme o fio vai passando pelo gelo, as regiões onde o fio já passou voltam à sua pressão normal e, consequentemente, à sua temperatura de fusão normal. E aí a gente tem uma região onde volta a se solidificar. A gente chama de regelo. Ela regela. E aí as 2 partes do bloco aí não se separam, porque no final do processo o bloco está unido completamente. Isso causou aí, né, no momento da experiência do Tyndall, uma surpresa em quem estava assistindo, mas serve para a gente mostrar aí como a diferença de pressão vai mudar a temperatura de fusão de uma substância. Então, conforme o fio que estava com uma pressão bem grande ia passando, ia diminuindo a temperatura de fusão do gelo, ia cortando esse gelo. Conforme o fio passava, nas regiões onde ele já havia passado, a temperatura de fusão voltava ao normal e ia unindo o gelo novamente num fenômeno conhecido como regelo. Bom, a partir dessas características das substâncias, nós vamos analisar então os gases. Nos nossos estudos sobre os gases, nós vamos considerar os gases como um gás perfeito. O que isso significa? Que nós vamos, nos nossos estudos, desprezar as interações que as moléculas têm entre si no estado gasoso. Nós sabemos que essas interações são menores do que os outros estados da matéria, mas nós vamos desprezá-las. O gás, então, é um conjunto aí, né? Uma substância onde o conjunto das suas moléculas apresentam grandes espaços vazios entre si. E para a análise do gás, a gente sempre vai focar nas suas propriedades macroscópicas ou nas suas grandezas macroscópicas, que são temperatura, pressão e volume. Primeira análise que a gente vai fazer para um gás é chamada aí, então, do estudo de Clapeyron ou da equação de Clapeyron, que vai relacionar a pressão, o volume e a temperatura de um gás com a sua quantidade de matéria, que é o número de mols. Então, a gente tem a expressão aí que ficou conhecida, né, como a equação de Clapeyron, que é pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes uma constante universal de gases vezes a temperatura. Lembrando que a pressão, geralmente, a gente vai usar em atm, o volume em litro e a temperatura em Kelvin. Quando a gente usa essas grandezas nessas unidades que eu falei, a constante ela assume o valor de 0,082 e se a gente utilizar pressão, temperatura e volume em outras unidades de medida, a gente vai cair numa outra constante que é de 8,317, que está em Joule, mol e Kelvin. Na aula de hoje, então, nós iniciamos o nosso estudo sobre os gases perfeitos. Nós faremos vários exercícios para ir treinando essas grandezas e no livro 2 a gente vai continuar a discussão sobre as principais formas de estudar os gases. Os conceitos teóricos desta aula estão nas páginas 232 até a página 249 e eu vou deixar como os exercícios 2, 3, 4 e 6 das páginas 250 até a página 251. Façam com carinho. Bons estudos e a gente se encontra muito em breve. Até a próxima!